Esse é o Ecocenado e você vai ver agora incríveis registros da ocupação do Distrito Federal pelo homem pré-histórico. Os sítios arqueológicos, tanto de caçadores, coletores, quanto de agricultores ceramistas, são locais preferenciais que eles escolhiam para implantar a sua moradia temporária ou um aldeamento. As 3 idades do Planalto Central do Brasil. O Cerrado começou a surgir há 65 milhões de anos. Você vai ver também nessa edição. CPI vai investigar o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, em Brumadinho. E na capital da República, um alerta para os riscos de rompimento de outra barragem, a do Lago Paranoá. No final de janeiro, o Brasil foi surpreendido pelos terríveis danos socioambientais provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos minerais em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. O assunto foi tema de discussão do Congresso logo no início do ano legislativo e vai ser investigado agora por uma comissão parlamentar de inquérito. Veja na reportagem de Rômulo Mazzoccanti. Desde o ano 2000, foram 10 rompimentos de barragens no Brasil, considerando apenas os casos mais graves. Nova Lima, Cataguases, Alagoa Nova, Miraí, Vilhena, Buriti dos Lopes, Laranjal do Jari, Itabirito, Mariana, Brumadinho. A média é de um desastre a cada 2 anos. As consequências: centenas de mortos, milhares de desabrigados, cidades, fauna e flora destruídas. A engenharia de barragem brasileira é uma engenharia de renome internacional, de reconhecido valor profissional. Os engenheiros também. A gente não consegue entender por que as coisas estão dando errada. De acordo com o relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 31 órgãos fiscalizadores para 24.092 barragens com diversas funções: produção de energia elétrica, abastecimento, irrigação, aquicultura, contenção de rejeitos minerais e industriais. Apenas 3% delas foram vistoriadas em 2017. Os órgãos que fiscalizam a segurança da barragem, têm um número de servidores muito pequeno, falta estrutura, falta orçamento, assim como acontece com os órgãos ambientais. Em 2018, a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado examinou a situação das barragens no Brasil. O relatório final apontou que do total de barragens cadastradas, 723 apresentavam alto risco de acidente. 45 foram consideradas mal conservadas, com comprometimento da segurança. Que os órgãos federais e estaduais competentes aumentem a execução dos recursos orçamentários destinados à segurança de barragens. Que os estados promovam a independência dos órgãos fiscalizadores em relação aos órgãos empreendedores. O responsável pelo maior número de barragens é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, com 253 unidades. A Vale, responsável pelas barragens que se romperam em Mariana em 2016 e Brumadinho neste ano, é o segundo maior empreendedor, com 175 barragens. Teriam todos os recursos necessários para fazer as coisas darem certo. A nível de recursos financeiros, mobilização de expertise para fazer isso aí, elaboração dos relatórios, tudo isso, e deu errado na mão de quem teria recursos para fazer e as coisas darem certo. Infelizmente, temos que afirmar isso, não podemos confiar plenamente no sistema de classificação de barragens,
por falta de capacidade dos órgãos públicos de auditarem, de conferirem as informações que são passadas pelos empreendedores. O caso de Brumadinho é emblemático, que era uma barragem que não estava classificada nem com risco médio. O risco que estava classificado era baixo. O rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho repercutiu no Congresso Nacional. Os senadores decidiram criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desastre. Eles querem dar respostas à população sobre as causas e as possíveis falhas na legislação e na fiscalização de barragens. Onde foram os pontos de fragilidade da lei? Os órgãos de fiscalização trabalharam corretamente? Eles exerceram o papel? Se não exerceram, o que aconteceu? Nós tivemos algum problema de corrupção? Uma hipótese, nós tivemos um problema de limitação legal, eles não puderam fazer esse trabalho. Se isso existiu, a CPI tem que dar uma resposta e uma proposta de mudança na legislação para que a gente não volte a assistir o que está acontecendo seguidamente. Regras mais rígidas para o licenciamento de barragens e obrigações a serem cumpridas pelos empreendedores são apontadas como fatores de redução de riscos. Nós vamos ter que aperfeiçoar esse instrumento, que é o único instrumento de controle social que existe no Brasil, é o licenciamento. Não adianta dizer que está proibido esse tipo de barragem, se a gente sabe que tem outras que podem estar na mesma condição e um licenciamento bem feito é uma condição para garantir. Um ponto já é consenso. É preciso desativar as barragens de rejeitos minerais construídas pelo método de alteamento a montante, como a que se rompeu em Brumadinho. A técnica que é utilizada hoje, de alteamento a montante, ela usa o próprio rejeito que está na barragem como fundação para o alteamento da estrutura. Essa técnica é considerada, por especialistas como a menos segura. E por que ela é feita ser menos segura? Porque ela é muito mais barata. Mas não há investimento capaz de recuperar as vidas e o prejuízo ambiental causado pelo rompimento de barragens com rejeitos minerais. Isso é um crime, mais um crime que se comete contra a sociedade e contra a natureza. O que nós constatamos foi a morte de um rio, que a gente pode já dizer de imediato. Nós não percebemos mais peixes, não percebemos mais a fauna e a flora aquática. Provavelmente ele nunca vai chegar no ponto que ele era antes do desastre. Mas a gente sabe que em menos de 50 anos isso não se recupera. Aqui atrás de mim fica a barragem do Lago Paranoá, em Brasília. Essa barragem foi construída no final dos anos 50, junto com a nova capital da República. Mas desde fevereiro do ano passado, quando um viaduto desabou no centro da capital da República, essa barragem vem sendo acompanhada com atenção redobrada. Naquela época, o presidente do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Distrito Federal alertou que outras obras públicas de Brasília também corriam risco de colapso. Uma dessas obras seria justamente a barragem do Paranoá. Nós viemos até aqui acompanhar uma série de ações que a Defesa Civil está empreendendo junto com os moradores da região para treiná-los em caso da eventualidade de um acidente aqui nessa barragem. E nós conversamos com o Coronel Sérgio, subsecretário de Defesa Civil, que nos explicou o que está sendo feito aqui para que não aconteça um acidente com a gravidade do que foi registrado em Brumadinho, Minas Gerais. Foi feito por solicitação da Defesa Civil um teste da sirene. O objetivo é ver a capacidade, o alcance dessa sirene aqui da área alagável, numa hipótese pior, que seria a estrutura da barragem romper. Depois daquele dia de testes com as sirenes na barragem do Paranoá, nós voltamos ao Boqueirão, uma comunidade abaixo da barragem, para acompanhar um trabalho da Defesa Civil com os moradores aqui da comunidade. A Esther é coordenadora desse trabalho. Esther, explica pra gente o que vocês estão fazendo aqui com os moradores do Boqueirão.
Nós, da Defesa Civil, estamos fazendo um trabalho preventivo, orientando essa comunidade, toda a comunidade que está abaixo da barragem, informando sobre os toques de emergência, pegando os celulares, informando que a Defesa Civil tem um serviço de SMS em caso de alerta, a população pode ser avisada, que a população fique atenta à sirene. O objetivo da nossa visita aqui é orientar as famílias a respeito da barragem, né? Que vocês estão numa área considerada de risco, caso a barragem venha a romper, né? Não tem nenhum problema com a barragem está segura, tá? Mas é um trabalho de prevenção, a gente está aqui para orientar as famílias, né? Quanto à situação, que se essa barragem vir a romper, isso aqui será atingido, né? E em breve vocês vão receber um convite para uma reunião comunitária com todos os moradores em um lugar a ser estipulado, para passar as maiores informações. Vai ter simulados como se fosse uma situação real, né? Para orientar para onde você subir, procurar um ponto mais alto em caso de uma emergência, ok? O senhor tem dificuldade para locomoção? Além do senhor, tem mais alguém? Não. Deficiente físico, algum? Não, deficiente físico não tem não. Só tem uma neta minha que ela é deficiente, mas não física. Ela, como se diz, anda locomotiva. Se correr, andar rápido, ela consegue, né? O mais enrolado mesmo é eu. A população, a partir desse acidente em Brumadinho, tem mais medo agora da barragem do Paranoá? Sim, a população está bastante preocupada e por isso a importância do nosso serviço de orientá-las, e realmente a barragem não está para se romper. O nosso trabalho é 100% preventivo. Agora eu estou com medo porque eu vi acontecer, né? Todo mundo acompanhou a vida daquele pessoal sem chance, e aqui, se por acaso essa barragem vir embora, ninguém vai escapar não, minha filha. Aqui é água. Aqui é mais rápido do que aquele material que foi lá. Não tem como escapar. Isso, principalmente se for à noite. Porque eles puseram uma sirene aí, mas essa sirene que foi atestado nesses dias atrás, eu pelo menos não ouvi. Aqui em casa ninguém ouviu. O que preocupa, que inclusive o Sinduscom, no ano passado, fez esse alerta na pessoa do seu presidente na época, é que a barragem do Paranoá, ela não foi feita para ter aquele trânsito. Ela está fugindo do objetivo original da construção, que era um trânsito eventual para manutenção da hidroelétrica. Ali, hoje, nós temos ali um trânsito considerado pesado, que é um trânsito acima de 20 mil veículos dia. Dizem que chega próximo de 26 mil veículos dia. Então, o que a engenharia teria a dizer? Não foi feito para isso. O DR está tomando uma providência que é assim, essencialíssima, que é a cobertura do asfalto, sem nenhum tipo de trinca. Tinha trincas no asfalto, você imagina. Esse buraco que você vê na rua, o que ele é formado? Ele é formado por uma trinca no asfalto, onde a água da chuva penetra, o peso dos veículos vai forçando, você contamina a base laterítica que está abaixo da camada de asfalto, você forma um buraco, o asfalto em cima vai perdendo a sustentabilidade, vai aumentando, né? E a água vai penetrando. Também parece que há uma proibição, que deve ser a curto prazo, de trânsito de caminhões. Agora, a providência definitiva é a construção de uma passagem alternativa, que, como assim, a engenharia, numa análise assim, de economia e de viabilidade, sugere uma ponte a jusante. Que é aquela ponte que fica abaixo da barragem. O quadro Tela Ambiental desse mês traz para vocês um depoimento do historiador goiano Paulo Bertrand, autor de uma dezena de livros sobre a história e a pré-história do Planalto Central do Brasil. Bem-vindos ao Memorial das Idades do Brasil. Idades do Brasil, por quê? Porque são 3 as representadas aqui nesse espaço. A primeira delas, a mais antiga, é a idade geológica, a idade dessas pedras. Elas se formaram há 1 bilhão de anos atrás, como resultado da existência aqui em Brasília de um enorme lago interno que se estendia por mais de 200 quilômetros, há 1 bilhão de anos atrás,
e que se solidificou nessas pedras onde nós reproduzimos as pinturas do homem primitivo da América do Sul. Essas rochas, quando nós as trituramos, elas voltam a ser aquilo que eram, ou seja, areia depositada no fundo desse antigo mar e que hoje constitui o que os geólogos chamam de grupo de rochas Paranoá, numa homenagem ao Lago de Brasília. A segunda idade é a idade do Cerrado. Segundo os estudiosos, o Cerrado começou a surgir, a adquirir as formas que tem há 65 milhões de anos. É a nossa vegetação mais antiga e que infelizmente está sendo todo destruído. Esse lindo jardim de bonsais naturais. A terceira idade é a idade do homem na América do Sul, do homem no Brasil. E ela remonta, como nos lembra o arqueólogo Eurico Miller, ela pode remontar a 50 mil anos de idade. Nós, brasileiros, somos um povo muito antigo, através da nossa herança indígena e pré-histórica. Nos arredores da Cachoeira de Mumunhas, a 50 quilômetros do centro de Brasília, nós visitamos um dos 51 sítios arqueológicos já mapeados pelo Patrimônio Histórico na região onde hoje está situado o Distrito Federal, em busca da pré-história da ocupação do homem no território onde hoje fica a capital da República. A Margarete é arqueóloga do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. E ela que trouxe a gente aqui nesse sítio, onde é possível encontrar pinturas rupestres. De que idade, Margarete? Bom, esse sítio que nós chamamos de Mumunhas, ele está vinculado ao grupo de caçadores-coletores. A data, nós não temos uma datação absoluta, então nós relacionamos com a ocupação dos caçadores-coletores nessa região, de 11 mil anos até 9 mil, até 5.500 anos. Para que servia esse espaço, né? Uma grota aqui debaixo dessas rochas, né? Para que os homens pré-históricos usavam essa área aqui? Geralmente esses abrigos, nós chamamos de abrigos. Esse abrigo onde eles realizavam as pinturas, essas pinturas com uma tinta que eles elaboravam vermelha, na cor vermelha e preta, aqui predomina o vermelho. Eram locais de realização de rituais de passagem, para procriação, mas são locais sagrados. Como é que é para encontrar um sítio como esse? Quer dizer, a gente está aqui depois de uma caminhada de mais de uma hora para chegar aqui nessa localidade. Como que se descobre um lugar como esse aqui? Esse sítio Mumunhas, ele foi descoberto por acaso. Um arqueólogo veio passear nessa região, ele visitou essa área e soube identificar, apesar da pichação que foi feita aqui, ele soube identificar essas pinturas que estão presentes nesse paredão.
Mas outros sítios arqueológicos, eles são localizados porque existem locais com probabilidade. Que locais são esses? São sítios com abrigo, tem afloramentos rochosos, a proximidade com a água, a qualidade dos solos. Geralmente, os sítios arqueológicos, tanto de caçadores-coletores quanto de agricultores ceramistas, caçadores de 11 mil anos e os agricultores ceramistas de 2 mil anos até 500 anos, antes da descoberta do Brasil, são locais preferenciais que eles escolhiam para implantar a sua moradia temporária ou um aldeamento. E no caso, o caçador-coletor, ele precisava de quê também? De afloramentos rochosos com a rocha adequada para elaborar suas ferramentas, que é o quartzito, nessa região nossa do Distrito Federal, o quartzito, o arenito e o quartzo hialino. Nós tivemos um momento, uma transição de caçador-coletor para cultivadores, que nós chamamos de tradição una. E depois disso, a partir do século IX, vai vir grupos de agricultores ceramistas de fora. Eles não são daqui, eles vêm de fora e eles já vêm com toda uma estrutura de organização social pronta, que são as aldeias, as grandes aldeias circulares. Esse estudo aqui do Distrito Federal, dos hoje 51 sítios arqueológicos que evidenciam a ocupação pré-histórica aqui nessa região do Brasil Central. Quando é que começou isso a ser feito? Há quanto tempo que esse estudo está sendo encaminhado? O primeiro arqueólogo que realizou os primeiros estudos aqui foi o Eurico Miller. Ele fez um levantamento arqueológico na região do Gama, Taguatinga e Braslândia também, e indicou os locais a existência de mais de 26 sítios pré-históricos e um ou outro do período histórico. Depois disso, da década de 90, a partir do ano 2000, que começa a intensificar os projetos em função do licenciamento ambiental. A exigência de fazer estudos arqueológicos, históricos, ambientais de uma determinada área. Quer dizer, a gente pode afirmar que graças à legislação ambiental brasileira, que tem uma série de exigências em termos de licenciamento, é que nós estamos conseguindo, digamos, escrever a nossa pré-história. Exatamente. Então a gente pode agora dar uma olhada ali nas pinturas, elas estão aqui nesse paredão, estão um pouco misturadas com pichação, está um pouco depredado, mas é possível identificar, não é? Vamos mostrar as pinturas. Por exemplo, aqui nesse ponto nós são várias linhas paralelas em vermelho. Essa parte aqui em vermelho aqui em cima foi pichado, tá vendo aqui? Então, são essas linhas, bem típico da tradição geométrica, são linhas paralelas, feitas com esse pigmento vermelho. Quer dizer, isso que a gente está vendo branco aqui é pichação. Isso aqui é pichação do Cazuza, do Deco. Por trás, João, esse em vermelho é que é a inscrição rupestre, provavelmente de 10 mil anos atrás, possivelmente, 9 mil anos. 9 mil anos, você pode colocar, essa é a parte vermelha. Aqui, essa região aqui que nós estamos, ela foi densamente ocupada por caçadores-coletores que tinham uma alta mobilidade. Poderia ser um abrigo para realização de rituais, como rituais de passagem, de rituais para procriação. Aqui nesse ponto nós estamos vendo o círculo e linhas paralelas e algumas pessoas vão falar que isso aqui é um sol, mas nós estamos interpretando isso a partir da nossa cultura. Será que isso é um sol? Ou será que poderia até ser uma aldeia circular? Mas então, na arqueologia definiu-se que nós não devemos interpretar, tá? Porque você interpreta a partir da sua cultura. Visitamos ainda um segundo sítio arqueológico na região do Paranoá. Um afloramento rochoso identificado pelos técnicos do patrimônio histórico durante o licenciamento ambiental de um novo empreendimento imobiliário. César, então essa área aqui tem o afloramento que é propício à elaboração de ferramentas. Sim. Aqueles raspadores plano-convexo que é o elemento diagnóstico desses caçadores-coletores. Então vamos ver
Quer dizer, eles vinham aqui para essas localidades para fabricar artefatos. Nesse afloramento rochoso, que é de quartzito, aqui, ó, nesse ponto desse afloramento foi retirado uma lasca. Aqui é um ponto de percussão, de batida. Vamos supor que tenha ocorrido... Essa aqui está muito... Isso aqui. Ele bateu, retirou uma lasca e com essa lasca ele vai começar a elaborar a ferramenta que ele precisa. Eu vi alguns instrumentos ali. Vamos ver. Vamos lá. A sequência é essa, ele retira uma lasca do afloramento rochoso e com um seixo ele começa a fazer lascamentos com pequenas batidas para dar forma a essa lasca, até alcançar, por exemplo, essa forma, que é do raspador plano convexo. Plano porque é essa parte aqui que ele deu uma batida e retirou uma lasca, a lasca e começou a trabalhar para dar essa forma. Para quê? Ele é um caçador-coletor, então ele caçava. Isso aqui servia para esfolar o animal que ele caçou, para retirar o couro e consumir aquela caça. Quer dizer, esse sítio é diferente daquele que nós visitamos lá em Mumunhas. Aqui é um segundo tipo de sítio, que é o sítio a céu aberto, uma oficina lítica ou um ateliê que ele procurava esse tipo de rocha para elaborar essas ferramentas para sua atividade de caça. E em um outro momento vai vir os agricultores, ceramistas de outras regiões que vão ocupar, aí eles já vivem em aldeias, e assim vai até o contato com a cultura europeia no século XVIII, até a construção de Brasília. A gente termina essa edição do Ecocenado aqui no sítio Mumunhas, onde pudemos ver fantásticas inscrições rupestres que comprovam que o homem pré-histórico habitou essa região aqui do Planalto Central, do nosso Distrito Federal, em datações que podem chegar a 9.000 até a 10.000 anos. Um sítio como esse, além de um incrível potencial científico, que ainda não foi totalmente explorado, tem também um grande valor como educação patrimonial. Isso porque nós vimos que o sítio foi muito pichado. Então ele mostra para o público o que não deve ser feito em um patrimônio como esse. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. E até o próximo programa.